Olá, amigos! Eu me chamo Patrícia Diniz e sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Que nesse momento, bálsamos de luz caiam do alto sobre cada um de nós, nos dando paz, equilíbrio, conforto e fortalecendo a nossa fé. Dando continuidade aos encontros de dezembro, cujo tema é Ser 100 anos aprendendo a viver com Jesus, quem vai fazer a exposição de hoje é a Graça Leite, também tarefeira da casa. O seu tema é a parábola do semeador. Mas antes de passar a palavra para a Graça, farei a leitura de uma página e a prece inicial para nos harmonizarmos. A página é do livro Pão Nosso, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 25, intitula-se Nas Estradas. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-as eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem, esperançosos, todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias, qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida espontaneamente. A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia. Ou num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio do celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Vamos orar. Que nesse momento sejamos todos envolvidos pela espiritualidade amiga da nossa querida Casa da Irmã Rosa, para que possamos assistir à exposição de hoje com o coração aberto para novos entendimentos, para as palavras que Jesus nos deixou sob a ótica desta doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece e nos conforta. Que a graça que fará uso da palavra atinja cada coração, acendendo esta chama, a chama da verdade e do amor divino que reside em cada um de nós. Que essa chama possa se espalhar por todos aqueles que estão ao nosso lado e que aos poucos a luz consiga, Senhor, dissipar as trevas que nós mesmos construímos ao nosso redor. Que a luz do seu amor seja um bálsamo para todos nós e que este bálsamo reequilibre nossos pensamentos,
fortalecendo a nossa fé, nos fazendo pessoas melhores, semeadores do seu amor, para que ele frutifique em nós e em toda a humanidade. A tudo te agradecemos, Senhor. Graças a Deus. Passamos então a palavra à graça. Meus queridos amigos, muita paz. Vamos agradecer mais uma vez ao Pai Celestial por esta oportunidade de, através do canal da Casa de Irmã Rosa, do Centro Espírita Irmã Rosa, estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. O mês de dezembro é um mês especial por duas razões. Primeiro, porque nos lembramos da encarnação do nosso mestre, do nosso guia, da encarnação de Jesus no nosso planeta. Por outro lado, é o mês que comemoramos o aniversário da casa do Centro Espírita Irmã Rosa, que este ano está completando 100 anos iluminando consciências. Por estas duas razões, achamos conveniente e apropriado relembrar as parábolas contadas por Jesus. A parábola é um recurso de linguagem que era muito utilizada pelos judeus na época de Jesus. Ela utiliza a linguagem do inconsciente, então é fácil a mente entender os seus ensinamentos. À medida que ouvimos, à medida que vamos lendo uma parábola, nós vamos criando imagens na nossa mente e isso nos ajuda a acompanhar o desenvolvimento da mensagem. Jesus, nos seus sermões, ele proferiu cerca de 40 parábolas. Cerca porque, com certeza, algumas nós não ficamos conhecendo. Por outro lado, alguns estudiosos, eles acreditam que algumas passagens bíblicas eram, na verdade, parábolas. Mas, neste momento, eu queria aqui lembrar o benfeitor Emmanuel. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 102, o benfeitor, ele inicia este capítulo mencionando uma parábola contada por Jesus, talvez a menor das parábolas, um versículo, que é transcrito por Marcos, onde Jesus diz: primeiro a erva, depois a espiga e, por último, a espiga cheia de grãos maduros. Esta parábola, como muitas outras parábolas contadas por Jesus, ele se apropria, ele utiliza de símbolos vivos da natureza. Mas o benfeitor Emmanuel, quando ele vai analisar esta parábola, ele nos lembra que existe uma distância entre a erva e a espiga. E existe uma distância entre a espiga e a espiga cheia de grãos maduros. Assim nós compreendemos que
há a necessidade de crescer, de evoluir espiritualmente, mas que, para isso, é necessário respeitar o tempo e é necessário o esforço. Nos lembra Emmanuel que ninguém pode trair o tempo. Por outro lado, o benfeitor também nos lembra que ninguém pode modificar o ritmo, a sequência natural da natureza. Primeiro será sempre a erva, depois a espiga e, por último, a espiga cheia de grãos maduros. A parábola do semeador, que também é conhecida como a parábola da semente, também nos chama a atenção que não é fácil evoluir espiritualmente. Requer paciência e requer esforço. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sedes Perfeitos, Allan Kardec, ele analisa a parábola do semeador e chama a atenção que ela representa as matizes, as graduações daqueles que aproveitam ou não os ensinamentos contidos nos evangelhos. A nossa proposta hoje seria analisar a parábola do semeador, claro, dentro da visão espírita. Os evangelhos sinóticos, ou seja, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas descreve a parábola do semeador. Claro que cada um com a sua linguagem, cada um com o seu estilo, cada um aqui com o seu destinatário, porque Mateus ele era judeu e ele escreveu o seu evangelho direcionado aos cristãos de origem judaica. Por outro lado, Marcos, que era discípulo de Pedro, ele escreveu o seu evangelho para os romanos. E Lucas, discípulo de Paulo, ele escreve o seu evangelho destinado aos gentios e aos gregos. Tanto Marcos como Lucas, eles identificam Mateus como Levi. Mas eu vou aqui tomar como base, como pano de fundo das nossas reflexões o Evangelho de Mateus, que é conceituado como um evangelho profético, porque sem dúvida nenhuma a ênfase do Evangelho de Mateus são os sermões, não é? Então, conta Mateus. Primeiro, ele introduz a parábola, dizendo que Jesus, tendo saído de casa, ele vai até o mar e senta-se. Nós aqui podemos compreender que Jesus encontrava-se em Cafarnaum, certamente na casa de Simão Pedro, e que ele sai de casa, e vai até o mar da Galileia e senta-se. Era uma atitude comum de qualquer homem que morava ali naquela região. Mas juntou-se muita gente ao seu pé, ao seu redor. Claro, estavam carentes de lenitivo para as suas dores, estavam carentes também de esclarecimentos. Aquela região, a
acústica era muito boa, porque montanhas abraçavam o mar da Galileia, que nada mais era do que um grande lago formado pelas águas do Rio Jordão. Então, para ser visto, Jesus então entra em um barco e senta-se. Os mestres naquela época, ali naquele lugar, entre o povo judeu, ensinava sentado. Jesus senta-se e começa a falar muitas coisas através de parábolas. Diz Jesus que um semeador saiu a semear. Lançou algumas sementes ao pé do caminho, que serviram de alimento para as aves. Outras sementes caíram entre as pedras nos pedregais, e estas germinaram, mas não tinham a proteção da terra, não tinham raízes, foram queimadas pelo sol. Uma parte das sementes caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. Elas também germinaram. Por último, uma parte das sementes caiu em terra boa. Aí cresceram e frutificaram. Mas uma por 100, outra por 60, outra por 30. Quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Esta é uma parábola muito rica. Seria interessante, neste momento, estudá-la buscando compreender o espírito da letra, porque a interpretação literal da parábola é essa que eu acabei de mencionar. Mas existe um ensinamento por detrás das letras e que eu convido vocês a refletirem comigo. Então diz aqui Mateus: tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. A expressão saído de casa dá um certo dinamismo à parábola, um movimento à parábola, que é muito comum no Evangelho de Jesus. Jesus está sempre saindo, entrando, viajando, subindo o morro, está participando da pescaria. É um convite, é um imperativo, na verdade, ao trabalho e à perseverança. Mas nós podemos também compreender que sair de casa seria sair do casulo mental, sair deste culto ao ego, sair aqui do egocentrismo, perceber a presença do outro, sair desta posição de conforto em que todos nós nos encontramos em diversas encarnações. Estar assentado ao mar também podemos compreender como um simbolismo, porque Jesus é responsável pelo nosso crescimento espiritual e nos conduzir. Sem dúvida alguma, ele é o modelo e ele é também o nosso guia. Ele está próximo a nós, ele está acompanhando as nossas necessidades educativas. Então,
Este mar pode ser interpretado como o mar das experiências humanas. Naquele dia também é uma outra expressão importante, porque percebemos que a todo momento devemos estar atentos às nossas necessidades educativas que nos são, claro, oferecidas. Bom, e diz Mateus, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Jesus, na verdade, ele sai de casa naquele dia e se põe à disposição daqueles que necessitam de lenitivo e de esclarecimento. Mas percebo que ajuntou muita gente. Aqui é uma observação importante, porque nós percebemos um dos princípios da caridade, que são os laços de simpatia. É necessário aqui se colocar no lugar do outro para servir ao outro, né? Jesus, ele era firme em suas colocações, mas ao mesmo tempo a sua presença era lenitivo, a sua presença era doce, ele erguia, ele não humilhava. Enquanto Jesus senta-se, percebam que a multidão se coloca em pé. Essa também é uma expressão interessante e importante, porque podemos interpretar que a multidão estava disposta a entender, a apreender os ensinamentos. Aí diz Jesus através de Mateus, e falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. A figura do semeador era muito comum naquela região, era conhecida por todos. Eles estavam na Galileia e as terras na Galileia eram férteis por duas razões. Primeiro, por causa do mar da Galileia, do Tiberíades, do lago Tiberíades ou de Genezaré. E por outro lado, por causa do orvalho do Hermon. O Hermon era ou é um monte muito alto, cerca de 2.750 metros acima do nível do mar. O topo do Hermon está sempre cheio de neve, coberto de neves. Então, o vento quente que vem do Mediterrâneo vai de encontro à neve e o choque térmico faz com que haja uma condensação e precipita, cai em forma de orvalho, que vai propiciar que aquela terra seja fértil. Então, os homens que ali moravam, eles ou eram pescadores, ou criavam animais, ou então cuidavam da terra. Então, o semeador era uma figura conhecida de todos. Por outro lado, a utilização de uma parábola para fazer o ensinamento, proferir o ensinamento, pode significar que a plateia era heterogênea. Percebam que a parábola atendia as necessidades imediatas de Jesus. Por outro lado, ela é capaz de preservar
o ensinamento moral que, à medida que os espíritos encarnados na Terra vão evoluindo, vão compreendendo o espírito da letra. Então, as orientações estariam preservadas. Mais uma vez, nós percebemos aqui o verbo sair, que também dá um dinamismo à parábola. O semeador, ele segue um caminho, tá claro? Ele vai semeando, não importa o tipo de terreno, ele continua a semear. Aqui eu lembro um livro, não é uma obra, Vivendo com Jesus, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues em 2012, através da mediunidade de Divaldo Franco. No capítulo 16, Amélia Rodrigues, ela analisa a parábola do semeador e compara os terrenos citados por Jesus como as criaturas humanas. Ou seja, os espíritos que se encontram encarnados no planeta Terra. Que espíritos são esses? Vamos lembrar aqui Allan Kardec. Na Revista Espírita de março de 1858, Kardec, ele publica um artigo, claro, orientado pelos espíritos benfeitores da humanidade, e afirma que, incontestavelmente, os espíritos que estão encarnados na Terra são de terceira ordem e poucos, uma pequena parte de espíritos das últimas classes da segunda ordem. Tomando como base as orientações dos espíritos que se encontram nas respostas das questões 101 a 106 do Livro dos Espíritos, podemos compreender que nestes espíritos, predomina a matéria em vez do espírito. As ideias são pouco evoluídas. Predomina aqui entre eles a ignorância, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Têm intuição de Deus, mas não são capazes de compreender Deus. Nem todos são essencialmente maus, alguns são levianos, outros não fazem nenhum bem, nenhum mal, mas existem também aqueles que sentem prazer em fazer o mal. Aí, Amélia Rodrigues, quando se refere a sementes que caíram ao pé do caminho, ela diz: são solos áridos, à margem dos caminhos, por onde outros também são indiferentes, passam também indiferentes. Percebo, são áridos e indiferentes em um caminho onde passam outros indiferentes. Mas a seguir, ela afirma que alguns são até falsamente afetuosos, até o momento em que não são prejudicados em relação à matéria. A vida eles encaram como um jogo. Aí segue, são hostis e vivem solitários nas suas angústias e ansiedades mal disfarçadas. Aqui me chamou a atenção duas palavras: angústias e ansiedades. Isso me motivou a consultar
o livro Amor Imbatível, Amor, ditado por Joana de Ângeles, Adivaldo Franco. Na página 175, a benfeitora afirma que a angústia é uma terrível agonia que limita o indivíduo nas paredes da insatisfação. Lembrando aqui o livro O Homem Integral, na página 39, Joana de Ângeles, ela afirma que a ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e do equilíbrio. Então percebam que Amélia Rodrigues retrata estes indivíduos como indivíduos desequilibrados, ansiosos, insatisfeitos. Não estão assim preparados para receber a semente. Percebam que as sementes que caem neste terreno, elas não germinam, servem assim de alimento para as aves. Somente com certeza as reencarnações vão adubar este terreno para receber as sementes. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Kardec, ele afirma que este terreno representa as pessoas presas à matéria. Diante do Evangelho, acham curiosos, né? As orientações, os fatos são curiosos, mas não tiram proveito. Em relação às sementes que caem entre os pedregais, entre as pedras, elas germinam. Aí diz Amélia Rodrigues, outras se caracterizam pela maneira grosseira com que se comportam. Falta o adubo aqui da ternura, falta aqui o amor, falta a água da misericórdia. Aí segue, às vezes o bem desenha alguma esperança, mas os sentimentos patológicos ardem como um sol. A falta de raízes poderá significar a falta de interesse. São pessoas que ficam entusiasmadas, mas diante do primeiro obstáculo, elas então desistem. Kardec, no capítulo 17 do Evangelho, afirma que são aqueles que se interessam pelo lado brilhante das comunicações, mas se conservam frios e indiferentes. Em relação às sementes que caíram entre os espinhos, o espírito Amélia Rodrigues afirma: são almas angustiadas, assinaladas pelos espinhos do desconforto moral em que vivem, acolhendo o mau humor e tentando brechas para a autorrenovação. Aqui eu busquei também, mais uma vez, a obra Amor Imbatível, Amor, do Espírito Joana de Ângeles, onde, aqui na página 189, a benfeitora nos chama a atenção que o mau humor, ele se instala progressivamente, aos poucos, pode se tornar crônico e muitas vezes são assim confundidos com depressão. Os espinhos nós podemos compreender como as nossas imperfeições. Allan Kardec, no Evangelho, capítulo 17, afirma que estes indivíduos reconhecem os bons conselhos, mas não os admitem, né? Esses conselhos estariam direcionados a outras pessoas.
Aí segue Jesus conforme Mateus. E outra parte, caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aqui o terreno está adubado, o terreno está preparado para, desta forma, receber a semente. A semente vai germinar, a planta vai crescer e vai produzir frutos. Mas percebam que o percentual de produção não é o mesmo. Em uns é 100, em outros é 60, em outros é 30. Isso, claro, por causa do nosso livre-arbítrio. Kardec, no capítulo 17, ele compara aqui esta boa terra àqueles que vão ouvir o evangelho e vão mudar a sua vida. Vão me estudar e vão se esforçar para pôr em prática, pôr na sua vida diária os conselhos contidos no evangelho. Neste momento, caminhando para nossa finalização, eu gostaria de lembrar um sermão feito pelo padre Antônio Vieira na Capela Real, em Lisboa, em 1655. O rei de Portugal era João IV. João IV ele desencarna no ano seguinte, em 56. Ele, neste sermão, o padre Antônio Vieira, ele interpreta a parábola do semeador de forma brilhante e compara o terreno árido aos colonizadores. O padre Antônio Vieira, ele não perdia a oportunidade para defender os negros e os índios. Ele discorre, analisa todos os terrenos citados por Jesus. E, em um dado momento, ele questiona por que hoje os semeadores do evangelho conseguem tão poucos frutos. É claro que ele está se referindo a 1655. Mas que nós podemos nos perguntar no momento atual. Né? Por quê? A produção é tão pouca. Aí, Padre Antônio Vieira diz, ora, a semente não é a causa, porque a semente é boa, é o evangelho, é a palavra de Jesus, são os ensinamentos de Jesus. A culpa é do semeador. É claro que o primeiro semeador foi Jesus, mas nós não podemos esquecer que nós cristãos somos os semeadores do momento atual. Aí diz o padre Antônio Vieira, o semeador é o espelho do que semeia. Lembremos-nos de João Batista, que com suas palavras pregava aos ouvidos e com seu exemplo pregava aos olhos. Somos assim todos semeadores. Né? Precisamos estar atentos, porque uns semeiam flores e descobrem belezas e perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos que se ferem nas suas pontas agudas. Felizes, sem dúvida alguma, são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. Eu finalizo fazendo 2 questionamentos. No momento atual, seria importante
importante mergulhar dentro de si mesmo e se perguntar: qual o tipo de solo que sou? Como posso me transformar? Meus queridos amigos, eu espero que estas lembranças, que estas reflexões sejam apropriadas para este momento em que estamos lembrando a chegada de Jesus na manjedoura de luz. E ao mesmo tempo estamos agradecendo a estes espíritos bondosos que conduzem o Centro Espírita Irmã Rosa, por nos proporcionar esclarecimento, lenitivo e apoio. Muito obrigado por terem me ouvido. Agora nós vamos publicar um áudio onde a companheira, a grande amiga Maria Alice, vai proferir a prece final e fluidificação das águas. Muita paz para todos. Muita paz. Vamos orar, irmãos, rogando a intercessão dos bons espíritos à nossa volta, elevando nossos pensamentos ao alto e louvando nosso Pai Maior. Agradecemos mais uma vez pela vida que possuímos, pelos caminhos que nos trouxeram até esta casa centenária, dedicada ao amor e à caridade. Agradecemos por estes momentos sublimes, onde nos são ofertados ensinamentos para a nossa elevação espiritual. Que as lições sejam solidificadas em nosso ser, nos tornando pessoas mais dignas em pensamentos e ações. Pedimos ao nosso Pai, por sua misericórdia à humanidade, aos nossos irmãos sofredores, que no momento encontram-se em desespero, nos leitos dos hospitais, confinados em seus lares, angustiados pelo momento incerto que estão vivendo. Que sua paz, Pai, possa nos envolver e ser irradiada para os lares entristecidos com a perda de entes queridos. Ó Pai, conduza com sua luz e amor aqueles que nos deixaram aqui na terra. Pedimos também por nossas águas, que sejam magnetizadas com o remédio necessário ao nosso bem-estar, pois bem sabemos, Pai, que conheces a necessidade de cada filho aqui presente em pensamento. E, repetindo as palavras de Simeão, ditas em 1863, rogamos que o Senhor de bênçãos nos abençoe, que Deus de luz nos ilumine, que a árvore da vida nos ofereça abundantemente seus frutos. Ó Pai amado, ensina-nos a sermos amor, que assim possa ser. Graças a Deus. Muita paz a todos.